o desserviço, a irresponsabilidade, a inépcia tanto do ministro da Fazenda, Haddad, quanto também desse presidente da República, que é incapaz de tocar o governo. Sejam muito bem-vindos ao canal Porquê News. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe com o máximo de pessoas e grupos para nos ajudar a crescer o canal. A Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da reforma tributária. A proposta agora segue para a sanção do presidente Lula. O texto já havia passado pelo Senado, mas voltou à Câmara devido às mudanças feitas pelos senadores. Agora, o projeto segue para a sanção do presidente. O placar terminou de 324 votos a favor e 123 contra. O deputado Nicolas Ferreira detonou a reforma tributária e disse o que pensa sobre o governo Lula. Veja o vídeo. A oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum para poder fazer pacote fiscal nenhum. Afinal de contas, esse mesmo próprio governo não tem responsabilidade fiscal alguma. Nós teremos a maior alíquota do mundo, passaremos a ter então a Hungria, mas se tivesse até que ter o serviço da Hungria, até que eu votaria sim. Mas a gente vai continuar tendo serviços de porcaria que é desse país aqui. E muito por conta, obviamente, do governo atual. Então a oposição se coloca assim com tranquilidade. Não é essa matéria, porque nós já estamos vendo o desserviço, a irresponsabilidade, a inépcia tanto do ministro da Fazenda, Haddad, quanto também desse presidente da República, que é incapaz de tocar o governo. Prometeram benesses, só estão trazendo malefício a esse país. E quem sofre é sempre o mais pobre, é sempre que está na ponta. E aí é o quê? Aumento de tributo e corte de gastos onde mais precisa. A gente se posiciona com tranquilidade, não, senhor presidente. Então, é uma irresponsabilidade total, é uma estupidez total. Teremos retaliação norte-americana sob vários aspectos. Na questão econômica e também na questão política econômica. Ninguém pode esquecer que o Brasil, prejudicou uma empresa norte-americana, prejudicou um grande empresário do mundo, que por acaso vai ser secretário de Estado de Donald Trump. Retaliação virá. Então o que está ruim, com certeza pode ficar ainda pior. Fala, Constantino. Essa reforma tributária, eu já falei várias vezes aqui no programa, Brown, é um lixo. É um lixo. Ela prejudica quem cria emprego nesse país. O PIB tem 70% proveniente de serviços. E são as áreas mais afetadas com esses impostos, como vão ficar, e com esse IVA que vai ser um dos maiores do mundo. O Serrão toca num ponto importante, porque na Argentina, o mercado começou a perder confiança nos indicadores oficiais. Então a turma está olhando para o IBGE, com o Pokémon e tudo, já com um olhar muito desconfiado, né? E isso é muito perigoso, porque você começa a sair do radar dos investidores sérios. Tem uma coluna que eu vou recomendar ao nosso público aqui, à nossa audiência, na Forbes, assinada por Antônio Camarote. Não sei se tem parentesco ou não com o outro lado da Globo News, o militante. O Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula, é o título. E ele começa a mostrar que a economia vai mal, que os indicadores não é só o dólar, estão apontando para doenças sérias, a Selic e por aí vai, que o IBGE engana, quem está olhando só essa sensação de que o emprego está bom, ignorando a informalidade e por aí vai, está muito equivocado. Aliás, o Salles não está aqui hoje, eu falo palavrão por ele. A Fabi não quis falar, a continuação do FU foi salva pelo Serrão. Mas o Adriano Tomazoni publicou uma coisa que eu achei muito, muito bem resumida, digamos assim. É triste, mas verdadeiro. O PT vai criar uma geração de Uber e putas do OnlyFans. Eu espero que não, mas a gente sabe que as mais bonitinhas vão acabar tentando respirar ali no OnlyFans, né? E ele termina o texto dele na Forbes dizendo assim, o Camarote, o Brasil não suporta mais 2 anos disso aí, né? Não é mais tempo de discursos, promessas ou manobras políticas. É hora de agir com responsabilidade e pragmatismo. A turma que assinou cartinha pela democracia se achava pragmática. Está salvando a democracia do Bolsonaro, jogando na mão do ladrão de volta à cena do crime, como diria Alckmin. O governo Lula precisa assumir o controle da situação com um plano econômico robusto, que nunca apresentaram durante a eleição, nenhum plano, transparente e eficaz. Estão cobrando plano robusto, transparente e eficaz do PT. E essa é a nossa esperança, por pragmatismo. A sociedade, por sua vez, precisa abandonar a inércia e cobrar com vigor ações que revertam esse quadro catastrófico. Cuidado com o vigor, que se for pra rua, pode acabar preso. Se usar batom em estátua, 14 anos de prisão. 2 anos dessa inércia podem ser fatais ao Brasil, sua economia e o futuro das próximas gerações dependem de uma reação imediata. A pergunta que fica é, quando a sociedade romperá o silêncio e exigirá mudanças reais? O relógio está correndo e o preço da omissão será pago por todos nós. E o preço da cumplicidade dos isentões, de quem fez o L, será cobrado e jogado na cara por longos e longos anos, pelo menos por mim. Eu vou sempre mencionar os nomes do Armínio Fraga, do André Lara Rezende, do Pedro Malan, do João Moedo, do Stuhlberg, Luiz Stuhlberg do Verde, do Rubens Ometo, que doou 1 milhão para a campanha do Lula. Eu vou citar os nomes, porque isso que vocês estão cobrando agora do PT, bastava dar uma ligadinha para mim. Dava uma ligadinha assim, Rodrigo, e aí, eu espero do PT isso. O que você acha? Eu ia falar que você é um palhaço. Então, meus amigos, vocês plantaram vento e estão reclamando de colher tempestade? É difícil de entender. Voltando a falar aqui de economia, olha só, vamos falar do mercado financeiro, do câmbio. Hoje foi um dia muito tenso, mais um dia de muita tensão no mercado financeiro. O dólar chegou a bater R$ 6,20, foi o maior valor da moeda americana já registrado no mercado brasileiro. Mais um recorde foi batido, 6,20. No fechamento acabou arrefecendo um pouco, recuou um pouco por causa dos leilões feitos pelo Banco Central, mas mesmo assim, o dólar ainda no patamar muito alto, R$ 6,09. E aí, durante o dia, o que chamou muita atenção, viralizou aí nas redes sociais, foi o comentário da Miriam Leitão, jornalista da Globo News, que explicou essa disparada do dólar, atribuindo a culpa ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver.
explicação. Não vem explicação que amenize, porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou. Ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Então isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor do que no ano passado, e além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando... E justamente da colega Daniela, que foi mencionada aí pela Miriam Leitão, que é a Daniela Lima, tem um outro vídeo aí separado, não é isso, Cláudio? Se estiver no ponto, já pode rodar. Recebi mensagens de integrantes da direção do Banco Central a respeito de uma fake news que está circulando e foi enviada a gestores do BC, de novo, gestores do Banco Central, para perguntar: isso é verdade? Trata-se de fake news veiculada numa rede social por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news. Da grossa, assim. Fala, Serrão. Culpa do Bolsonaro e culpa dos especuladores da direita na rede social. Nossa, isso é o fim da picada, né? Por isso que a gente tem que lembrar, olha, governo acaba ou é antecipado o seu fim quando tem crise econômica. E essa crise econômica, quem está causando é exclusivamente a falta de uma política real de governo do PT. O partido que teve a coragem de ter uma candidatura à presidência da República, que, como o Constantino lembrou ainda agora, não apresentou um plano de governo, mas que, curiosamente, teve a capacidade de processar todo mundo no Tribunal Superior Eleitoral que dissesse que ele não apresentou o plano de governo. Só que ele não apresentou o plano de governo, ponto. E agora a gente está vendo o desgoverno. Esse é o ponto 1. Fala, Constantino. Pois é. Bom, sobre Miriam Leitão e Daniela Lima, né? A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: quem se informa pela Globo News merece se lascar. O problema é que as pessoas ferram o Brasil todo junto, né? Mas hoje em dia, são militantes, a Daniela Lima, inclusive, muito raivosa, né? Militantes que espalham as fake news que denunciam em outros. Então, de repente, o câmbio disparou por culpa do Bolsonaro e de fake news. De um site aí qualquer, de uma página qualquer. Não porque o Lula diz que é o mais responsável de todos, porque o pacote fiscal é um lixo, porque a reforma tributária é um lixo. Não por isso, porque as estatais voltaram a dar prejuízo, né? Tudo isso uma piada de mau gosto, uma palhaçada, né? Elas estão nesse papel de tentar enganar. Eu até fico às vezes na dúvida quando eu vejo uma e outra. Foi interessante que a gente trouxe as duas juntas, porque eu fico na dúvida de quem mereceria o troféu de ouro, né, de funcionário do ano do PT. Porque as duas se esforçam muito, é muito empenho em tentar enganar, ludibriar o público. Mas o público não é trouxa. Então as pessoas estão vendo que a coisa está desandando, que a economia descarrilhou, né? E elas vão ter que ficar nesse papel ingrato. Meu Deus do céu, imagina. Olha, eu falei ainda há pouco lá, uma previsão do Tonizon, esqueci o sobrenome dele, de que vai ter uma geração criada de Uber e meninas do OnlyFans, digamos assim. Mas eu não tenho a menor dúvida de que há muito mais dignidade na mocinha que está tentando ir pro OnlyFans para pagar as contas do que virar jornalista da Globo News hoje em dia. Eu não tenho a menor dúvida. Deixe nos comentários o que você acha sobre este assunto. Deixe seu like e compartilhe este vídeo.